Quero conversar sobre este assunto e outros também importantes desse início de semana com os nossos analistas que já estão preparados aqui. Vamos lá, podem botar na tela. Alexandre Borges, Basília Rodrigues, Gustavo Uribe, bem-vindos. Que bom reencontrá-los. Borges, praticamente nos vimos aqui durante o fim de semana. Parece que a gente está do live desde sexta-feira, um live eterno e contínuo. Não acaba mais, né? O live está on. O live está on, sempre on. Quero começar com você, Uribe. O presidente disse que poderia não discutir neste momento, mas isso não significaria necessariamente um recuo da proposta. Justamente. Na verdade, houve uma crítica da opinião pública em relação à proposta. O presidente colocou panos quentes, mas deixou o caminho aberto. Disse que pode discutir caso seja reeleito. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Evandro, Marcela, Alexandre e Basília. Isso é uma tônica do bolsonarismo. O morde e assopra. Momentos, joga uma ideia, faz um balão de ensaio para saber se parte da sociedade apoia ou não, se dá negativo, se dá ruim, como se diz no Rio de Janeiro, Alexandre Borges bem sabe, recua. Foi mais ou menos o que ele fez, mas ele deixou uma porta aberta, o que é perigoso. É perigoso porque vimos alguns países que acabaram recorrendo a esse expediente, como é o caso da Venezuela, que acabaram virando regimes ditatoriais. É uma discussão que deve ser feita com o Congresso Nacional, porque é do poder do Congresso Nacional eventualmente aumentar ou não o número de cadeiras no Supremo Tribunal Federal, mas é considerado dentro da própria campanha de Jair Bolsonaro por alguns aliados do centrão político, no centrão mais moderado, de que isso poderia ser uma tentativa de interferência no poder judiciário. Então é um assunto que houve uma orientação a Jair Bolsonaro para deixar de canto, mas seria muito bem-vindo, assim como a gente cobra da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva propostas econômicas mais claras, que houvesse uma proposta mais clara de Jair Bolsonaro, dizendo, se comprometendo a não discutir esse assunto, caso seja reeleito presidente da República. Muito bem. Bom, vou passar para você, Borges. Essa ideia, um estudo como esse... na frente, Marcelo, é pode olhar pra sempre... frente. Olha lá, eu tô aqui na câmera errada. É sempre perigoso, né? Bom dia. Bom dia. Olha, é muito perigoso. Bom dia para você, Marcela, Evandro, meus amigos Basília, Uribe. Obrigado por citar aí uma gíria carioca. Sempre bom, né, para a gente começar a semana valorizando a terra. Olha, o que está tentando fazer não é novidade no roteiro de muitos líderes que tentaram avançar os seus poderes, acabando com aquele equilíbrio de poderes imaginado lá por Montesquieu, lá atrás, em termos de executivo, judiciário, legislativo, com pesos e contrapesos, os chamados checks and balances. E isso muitas vezes incomoda, principalmente alguns líderes mais populistas que gostariam de ter um poder, vamos dizer, pouco limitado ou ilimitado. Então, e isso não vamos dizer, isso que é um erro que a gente tem visto, né? Isso não tem monopólio de ideologia. De todos os lados, você teve, sob a ótica ou da esquerda ou da direita, ou seja lá o que for, você já teve ditadores, autoritários, gente querendo avançar na independência do judiciário. Um caso clássico aconteceu, por exemplo, na época de Franklin Roosevelt nos Estados Unidos, que até nasceu a chamada Pack the Court, quer dizer, encher a corte de juízes para poder diluir os que seriam contra o New Deal, que foi aquele absurdo feito, nem quero entrar aqui nesse debate, porque eu sei que tem gente que gosta, mas como a Suprema Corte americana foi contra o New Deal, a saída que o Franklin Roosevelt fez foi encher a Suprema Corte, tentar pelo menos encher a Suprema Corte de novos juízes, o que depois foi derrubado pelo bem da democracia americana. E ao longo do tempo, isso foi tentado outras vezes. Essa é uma ideia antidemocrática, uma ideia não liberal, uma ideia de fazer com que o judiciário se submeta ao executivo, como a gente viu na Venezuela, como a gente viu em diversos casos. E a crítica a essa ideia não é uma crítica de esquerda ou de direita, é uma crítica da democracia contra a autocracia. Basília, há muita discussão sobre as maiorias que poderiam apoiar determinados governos e facilitarem a passagem de projetos, os debates, as discussões. Por outro lado, quando se há maiorias também, se há facilidade muitas vezes para passar questões que não sejam de interesse público ou que poderiam facilitar apenas os interesses particulares de determinadas autoridades. De que forma que esse movimento
que agora vai ficando para depois nas falas do presidente Jair Bolsonaro, repercute para outras autoridades do país? A composição do Supremo Tribunal Federal sempre foi algo de importância para o atual governo desde o iniciozinho ali. Então, logo foi eleito em 2018, Bolsonaro já falava de suas indicações e, se eventualmente reeleito, já falava também que teria direito a mais vagas no STF. O que é fato? Fato é que qualquer presidente eleito em outubro agora terá à disposição 2 indicações ao Supremo Tribunal Federal no ano que vem para substituir aí vagas de ministros que vão se aposentar. São eles Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Então, de pronto, o novo presidente da República já vai ter nas mãos 2 indicações para fazer no próximo ano. Se Bolsonaro for reeleito, ele terá, por indicação própria, somando as do ano que vem, 4 ministros alinhados ao bolsonarismo. Isso porque, uma vez presidente, neste atual mandato, ele já fez 2 indicações. 4 votos de 11 ministros já dá para configurar uma ala, né? A gente costuma falar das correntes, das alas dentro do STF. E existem, no mínimo, 2 alas, como a gente costuma dizer, dos garantistas, dos legalistas. Mas, no caso dos bolsonaristas, não é uma ala, sim, das mais evidentes, uma vez que tem uma maioria de ministros ali que se coloca como opositores de Jair Bolsonaro. Então, quando o presidente levanta este debate, como vocês bem colocaram, não houve um recuo de Bolsonaro ontem. Ele está nesse morde-a-sopra, tentando refazer aquela máxima que afirma que o presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Nessas declarações sobre a possibilidade de mudar a composição do STF quanto ao número de participantes e até o tempo de mandato destes ministros, que hoje é vitalício, isso mostra, ou pelo menos quer mostrar, a força do presidente da República, uma vez que a partir do próximo ano terá mais aliados no Congresso Nacional. Se ele for reeleito, vai estar aí com a faca e o queijo na mão, né? Ele já vai ter uma quantidade expressiva de parlamentares que militam pelo bolsonarismo e conseguiria fazer alterações legislativas. Mas hoje, mesmo com esse avanço da onda conservadora, da onda bolsonarista, hoje não há números suficientes de parlamentares para fazer uma mudança como esta na nossa legislação, a fim de mudar, né, de reformar a fórceps o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente pode muito, mas continua não podendo tudo, como a máxima diz. Se Bolsonaro for reeleito, ele vai querer reescrever esta frase. A gente acompanhou nesses 4 anos, né, de primeiro mandato, o quanto foi tensa a relação entre os poderes. Se reeleito, o presidente mostra que vai continuar esticando a corda, né, e com estas declarações que levam a gente aqui a debater e as pessoas até imaginarem a possibilidade de um STF amplo, mais do que isso, de um STF bolsonarista. Muito bem, Basília, Posso só dar um complemento rápido? Claro, óbvio. É o seguinte, a gente está fazendo uma distinção, porque a gente sabe que vai ter gente assistindo a gente dizendo mas Lula e Dilma indicaram um monte de ministros para o STF. Sim, mas foram os ministros indicados por eles, como Joaquim Barbosa, indicado por Lula, e outros, que julgaram o Mensalão, condenaram os petistas, depois julgaram o Petrolão, mandaram o Lula para a cadeia. Alguém imagina Cássio Nunes Marques e André Mendonça mandando o Bolsonaro para a cadeia, por exemplo, se fosse o caso? Então, é importante a gente dizer isso, porque não é uma questão ideológica. Você tem hoje um tipo de alinhamento de ministros do STF com o Executivo inédito. E é isso que coloca qualquer defensor da democracia com um sinal amarelo e olhando com alguma preocupação, né? Por exemplo, a Basília, claro, que é o normal, que todo mundo falou em conservadorismo, mas toda vez que a gente fala em conservadorismo ligando a esse governo, um busto do Winston Churchill cai em alguma prateleira de algum lugar do mundo. É até uma questão que eu ia fazer para o Alexandre ao longo da semana passada e eu não encontrei essa oportunidade, que é o momento em que Alexandre Borges irá diferenciar os conceitos de conservadorismo e bolsonarismo. Será que é hoje, Alexandre, que a gente vai ter esse momento? Eu mordi a isca, totalmente. Você jogou a isca, eu fui lá e mordi.
Mas, enfim. Fala. E vamos, quando quiser, a gente tem essa conversa que eu acho importante. Então, e agora mesmo está se fazendo uma discussão sobre isso. Por exemplo, o ministro do STF já falecido, Carlos Alberto Direito, ele era um conservador, ele era ligado à Igreja Católica, foi indicado por Lula, e ele, em momento nenhum, ele ia ter algum tipo de decisão que a gente imagina ligado para um lado ou para o outro. Eu me lembro bem dele. E outros conservadores já tiveram na Suprema Corte. Isso não quer dizer que eles iam necessariamente decidir por quem tivesse colocado ele lá.